Boa tarde, então, pessoal. Eu fiquei com vontade de ir embora. Que é que eu vou falar depois da Lu? Nada. Pois é, porque eu fiz desde que ela começou a falar, eu fiz uma retrospectiva da minha vida sobre amamentar os meus 3 filhos, né? Eu fiquei 6 anos e pouco com os bebês plugados, né, nos meus seios, mamando durante a minha vida. É muito bom estar aqui, gente. Obrigada pelo convite, pessoal da organização. Obrigada pela lembrança do meu nome. Eu vou tentar falar um pouquinho do que eu organizei aqui para tentar ajudar em alguma coisinha, mas eu acho que cada vez que eu venho aqui, eu é que saio melhor. Eu é que sou ajudada, né? Por saber que tanta gente linda, maravilhosa está trabalhando pelo aleitamento materno. Ficar numa mesa com a Lu é uma delícia, né? Então, eu vou tentar, tá? Vocês me desculpam, eu não sei contar história que nem ela, que nem a Beth, que é outra que eu adoro escutar, né, Elizabeth? Mas, enfim, vamos ver até se eu aprendo a lidar com isso aqui. Então, a questão de falar um pouquinho sobre alterações orofaciais, não só mamadeira e chupeta, como estava dito no programa, porque eu acho que é muito mais do que isso, que as alterações orofaciais que vão influir ou que vão, de alguma forma, interferir no aleitamento materno, sim. E a gente tem várias alterações que podem falar. No ano passado, eu falei muito dos dentes, enfim, neonatais, nódulos, pérolas, tal, que são coisas mais específicas e são mais raras e difíceis de acontecer. Esse ano, eu trouxe mais a questão da anquiloglossia, que é quando a língua do bebê... Eu vou passar rapidinho, porque não é muito tempo, mas depois eu posso disponibilizar essa apresentação para quem quiser. A língua que tem o freio muito grande, muito fibroso, muito inserido na pontinha da língua, que essa criança pode não conseguir botar a linguinha totalmente para fora e pode ter dificuldade de apreensão do mamilo, então, para aleitamento materno. Isso acontece bastante. A fonoaudiologia atua bem nisso, né, com a instituição do teste da linguinha, que hoje já acontece nas maternidades, quando a criança nasce. Foi muito legal trabalhar junto com essa questão e com essa instituição, e a gente acaba atuando no corte desse freio, quando é diagnosticado que está realmente atrapalhando lá, né, vocês conhecem o teste da linguinha, a gente faz, então, esse corte, a gente coloca uma tentacânula para liberar a língua, para ficar bem visível onde está o freio, e com uma tesourinha a gente faz o corte. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Dá para apagar essa luz aqui da frente? Que aí acho que fica melhor de enxergar. Ele tem, aqui foi cortado, e aqui tem, então, a feridinha, né, que foi do corte, do freio. Deixa eu voltar. Que ele estava aqui, bem branquinho, né, está isquêmico aqui, foi cortado, foi retirado, e a gente fica com essa feridinha aqui. Normalmente, a criança chora, o que a gente diz para a mãe fazer? Põe no peito. Não precisa fazer mais nada. A criança vai, está chorando, ela vai botar no peito, e aí ela vai começar a mamar, aquilo vai aliviar, o próprio leite materno vai fazer a questão, ajudar ali na hemostasia daquela ferida, e vai dar tudo certo. Uma vez eu fiz no Centro de Saúde da Trindade, junto com a Maria Isabel, que é a nossa odontopediatra, e depois que a gente cortou o freio, enfim, a criança mamou, que a mãe tirou do peito, o bebê botava a língua assim para fora. Ele não sabia muito bem o que ele fazia com a língua. Eu acho que ele descobriu que ele tinha a língua naquela hora que a gente cortou o freio. Foi bem legal, é uma coisa simples de ser feita e bem efetiva para que a gente não perca esse bebê para o aleitamento materno, porque ele tinha uma certa dificuldade, e com um procedimento bem simples, um diagnóstico bem feito, que é o mais importante de qualquer intervenção que a gente possa fazer para o bebê. Fissura lábio-palatal,
Também interfere muito no aleitamento materno. Existe aqui o quadrinho das classificações, que ela pode ser unilateral, bilateral, né? Ou pode ser incompleta, completa, pós-forame, pré-forame, enfim, tem toda essa classificação aí que vocês vão achar nos livros. E aqui tem um bebezinho com uma fissura. Esse bebê pode mamar, gente? Deve, né? Deve. É muito importante que as crianças com fissura lábio-palatal mamem no peito, sejam estimuladas e sejam ajudadas, porque, inclusive, a recuperação, o pós-operatório do fechamento do lábio, ele vai ser tão melhor quanto melhor essa musculatura orofacial tiver desenvolvida. E o aleitamento materno faz isso, né? Então, a gente tem técnicas, botar uma fitinha para fechar a fenda, fechar com o dedo, enfim, a gente, né, tem quem trabalha com aleitamento materno vai conseguir ler, e a gente pode ler sobre essas técnicas, né? Olha isso, gente. Uma fissura bilateral, né? De um lado completa, do outro lado incompleta. Esse bebezinho lindo, apesar do defeito, mas ele consegue depois, com reabilitação, ficar bem melhor. Mas é muito importante que esse bebê seja alimentado, né, aleitado, amamentado no peito, para o pós-operatório de lábio dele ser melhor. Então, essas lesões, esses autores aqui, o Pini e o Pérez, falam que é importante que eles sejam amamentados, e é possível, né? E quem trabalha com isso sabe bastante disso, para que ele possa ter esse desenvolvimento, então, dos músculos da face, para melhorar o pós-operatório e também para fortalecer a relação mãe-filho. Se a gente condena já de cara esse bebezinho de que ele não pode ser alimentado no peito porque ele é fissurado, o futuro dele está mais comprometido ainda pela nossa atitude errada de profissional do que pela fissura, que foi um defeito congênito dele. E as alterações orofaciais, que são adquiridas por hábitos bucais prejudiciais, que também interferem muito no aleitamento materno. Essas congênitas, essas iniciais que a gente está colocando são, né, que eu falei primeiro, são já nascem com a criança, mas esse daqui, os mais responsáveis, os maiores responsáveis por ela, normalmente somos nós, porque isso são hábitos que a gente vai acabar colocando na criança. Eu estou apanhando aqui desse aparelhinho. Então, hábitos bucais prejudiciais. Por que a gente fala assim, né? Eles, quando não forem interrompidos no tempo certo, eles vão causar importantes alterações dentes, boca e no rosto da criança. E também costumam afetar o lado psicológico e emocional da criança que utiliza e daqueles que convivem com elas. Queixas e sensação de vergonha, constrangimento, por exemplo, costumam ser frequentes das crianças quando crescem e costumam chupar bico, ou ter mordidas abertas, ou ficar dentuços porque chuparam muito bico. Então, esses hábitos são realmente prejudiciais. Os efeitos dos bicos e chupetas são... Eu estou apanhando mesmo, né? É porque eu não estou conseguindo enxergar direito. Não, porque daí acho que é pior, porque daí eu tenho que... Os efeitos desses bicos artificiais e chupetas, então, vão alterar padrões de respiração e de sucção, vão dar cáries de alimentação mais frequentes com o uso de mamadeiras e chupetas, porque normalmente essas mamadeiras vão estar açucaradas e aí essas cáries são mais sérias. Provoca má oclusão dental o uso de chupetas e mamadeiras por conta do que ela pode causar, né, de ter um elemento, de ter um objeto interposto entre as arcadas dentárias durante a sucção desses aparatos, né, das chupetas e das mamadeiras, prejudica bastante os ossos e acaba fazendo problemas de oclusão dentária. E o uso prolongado da chupeta na infância pode ser substituído ao longo da vida por fumar, comer excessivamente ou outros transtornos compulsivos. Existe também já uma relação bem grande com essa questão
do hábito parafuncional, né? Da sucção parafuncional, que é a sucção da chupeta. Aqui eu trouxe são alguns autores que falam sobre essas relações, né? Então, o uso de chupeta, esse autor Raven, em 2013, viu que o uso da chupeta foi fator de risco para a manutenção do aleitamento materno exclusivo. Quanto mais chupeta essa criança fizer uso, mais tempo, mais cedo ela é desmamada. Tem o estudo do Victoria, né, que é aquela corte que ele tem no Rio Grande do Sul, que também traz esses mesmos resultados. Esse outro autor, Queiroz, ele diz também que a amamentação por período de tempo prolongado e em livre demanda está associada a menor prevalência de hábitos de sucção não nutritivos em criança, quer dizer, mamadeira e chupeta, né? E a presença de hábitos de sucção não nutritivos pode ocasionar desmame precoce. Ele fez eu acho que era uma meta-análise, e ele conseguiu avaliar 29 artigos nesse estudo dele. Esse outro estudo aqui também fala a mesma coisa, a conclusão deles é que crianças pequenas com história da amamentação subótima apresentam maior prevalência de maloclusão. A maloclusão, gente, é quando a criança vai ficar com um problema que só a ortodontia vai corrigir. Então, os dentes vão estar tortos, vão estar desalinhados, a criança pode ter mordida cruzada, mordida aberta. Eu não trouxe todos esses exemplos, porque eu acho que não é o caso aqui. Né, a plateia está formada mais por enfermeiros, médicos, enfim, outras profissões do que dentistas. Então, não seria interessante ficar mostrando essas coisas para vocês, mas só, né, a maloclusão é tudo aquilo que vai levar a criança futuramente para uma ortodontia para fazer essa correção, porque aí ela pode ter problemas de mastigação, ela pode ter, enfim, respiração bucal, várias outras questões que vão incomodá-la, né? Esse outro estudo também sobre a prevalência de maloclusão, e também que a prevalência dessa maloclusão na dentição decídua foi elevada, e o diagnóstico precoce de medidas preventivas pode impedir ou interceptar o estabelecimento de maloclusão ainda na dentição decídua, se a gente não tiver esse uso de chupeta, então. Outros efeitos dos bicos artificiais da chupeta, que isso é um estudo do Jornal de Pediatria, que ocasiona maior incidência de otite média aguda e recorrente, tanto com o uso de mamadeiras quanto com o uso de chupetas. Aqui só trouxe, então, uma foto para mostrar para vocês alguns problemas de maloclusão. Mordida aberta anterior é quando os dentes da frente não tocam, os dentes de cima não tocam nos de baixo. Os nossos dentes devem, na frente, conseguir se tocarem ou um sobrepor o outro. Normalmente, o dente de cima acaba cobrindo um pouquinho o dente de baixo. Aqui não está cobrindo. E não é porque a criança está de boca aberta, porque os dentes de trás estão encostando. Dá para ver, né, gente? Então, é mordida aberta anterior. Essa criança tem mordida cruzada. Os dentes de cima devem morder por fora dos dentes de baixo. A tampa deve fechar a caixa, né? A tampa é a parte de cima e a caixa é a parte de baixo. E aqui, nesse caso, ele está ao contrário. Desse lado está certo, o de cima por fora do de baixo, e aqui está cruzado. Aqui também ele tem mordida cruzada e aqui está certo. Então, normalmente, mordida aberta e mordida cruzada andam juntas e estão extremamente relacionadas com o hábito de sucção parafuncional, de chupeta ou de mamadeira. Normalmente, a língua vai acabar se interpondo entre essas arcadas, e aí vai cada vez piorar mais a situação. Porque a musculatura ao redor da boca ela tem um poder bem grande para fechar essa mordida. Mas quando eu removo o hábito, tenho que remover o hábito da chupeta, da mamadeira, mas a língua vai continuar ali. Então, a língua vai ser um dificultador para essa correção, e ela vai também ajudar a piorar essa situação de mordida aberta, porque ela vai sempre ficar ali interposta. Essa criança vai acabar sibilando, né? Ela vai falar projetando a língua, então é o Mississippi, né? A sopa de sapinho e sassafafafá. Então, essa criança tem várias questões já comprometidas se ela tem esse tipo de malformação aqui.
E por que isso acontece, né, gente? Porque o padrão de sucção da mamadeira e do peito é completamente diferente. O trabalho muscular da sucção, ou do peito materno, ou da mamadeira, é completamente diferente. Para que a criança consiga tirar o leite do peito materno, ela tem que usar 8 grupos musculares, que são todos esses daqui. Musculatura de dentro da boca, do pilar palatino, então, lá de trás da amígdala, enfim, e o masseter, e o temporal, e os ossos da língua. Na mamadeira, ela só vai usar 2 grupos musculares, que são o bucinador e o orbicular do lábio. Então, é muito mais fácil a criança sugar da mamadeira do que do peito materno, e normalmente a criança que faz uso de mamadeira, ela acaba desmamando precocemente. E da chupeta também, porque ela vai acabar mamando menos do que deve. Alternativas sobre o uso de bico e chupetas, né, ou mamadeiras, são o uso de copinhos, de colher, enfim, ou de conta-gotas, que também são várias técnicas que a gente tem, mas eu vou focar um pouco mais hoje, porque agora a gente já tem mais só 4 minutos, no uso de bicos e chupetas, porque acho que era o que mais interessava o pessoal de escutar hoje, né? A gente precisa entender a linguagem do bebê, e isso pode ser muito complicado no começo da vida, né? Muito foi falado aqui, a Lu falou da questão da constelação familiar, a Lu falou de família envolvida, a Soninha falou disso também. Então, eu acho que é importante, quem atua com aleitamento materno, dizer para o pai e para a mãe que eles precisam dar um tempo, né? Um bebê nasce e transforma muito a família. Então, eles precisam dar um tempo para entender essa criança. Essa criança precisa chegar no mundo e conquistar o seu lugar, e a mãe e o pai, e os irmãos, e o tio, e o avô, e a família toda precisa entender essa criança. Eu me lembro que algumas vezes, quando os meus filhos eram pequenininhos e choravam, a minha sogra dizia assim, ai, mas o que ele tem? Ai, mas é isso, mas é aquilo. Eu dizia para ela, dona Nelly, para só um pouquinho, deixa eu sentir ele, deixa eu pensar. Né? Eu estava usando a minha intuição naquele momento e nem sabia. Deixa eu pensar, o que está acontecendo com ele? E aí, quando eu me acalmava, e conseguia acalmar a sogra, a mãe, o pai, né, o pai da criança, aí a gente conseguia estabelecer uma relação melhor, o menino parava de chorar, a gente resolvia o que é que tinha para acontecer. Essa questão do uso da chupeta, do bico da chupeta, está muito relacionado com essa pressa que a gente tem, de resolver tudo rapidamente, de não parar para pensar. Mais fácil, dar uma chupeta que ele para. Né? Tão fácil, a sucção acalma. E a sucção acalma mesmo, essa que é a porcaria. Eu acho que a sucção não devia acalmar. Porque daí a gente não ia ter tanto uso de chupeta nessas situações. Mas a gente precisa dizer para a família, então, que a família precisa se acalmar, entender, né? Que a gente precisa lembrar que a chupeta pode fazer, sim, que a criança fique quieta, mas não significa que a necessidade dela tenha sido atendida. Porque se era fome, a gente dá a chupeta, ela se acalma, mas a chupeta não mata a fome. Então, a gente precisa atuar diferente com esse tipo de coisa. Né? Então, eu preciso aprender a decifrar o significado do choro do bebê. Então, a Lu falou desse caso da menina que foi escutada e conseguiu trazer, enfim, aqui a gente vai precisar fazer a mesma coisa. Vamos parar, vamos ver o que está acontecendo com esse bebê. Não vamos dar receitinha pronta para essa mãe. Eu, normalmente, quando eu converso com mãe que está com dificuldade, eu digo assim para ela, o que tu achas? Né? Acho que a primeira pergunta que ela vem, quando ela vem com dificuldades para a gente é, o que o teu coração está dizendo? O que tu acha disso? E aí, a partir do que a mãe acha, a gente pode, sim, com o nosso conhecimento, ajudar alguma coisa, às vezes não, e pode tentar ajudar ela a descobrir por que o bebê está daquele jeito. Né? Como é que a gente faz para prevenir a questão dos problemas que os bicos e chupetas trazem para o bebê quando a gente fala de questões odontológicas? Não dá. Né? Não vamos oferecer. A priori, chupeta não é para oferecer para a criança. Não sei se vocês perceberam, me chamaram ali para fazer uma entrevista e o rapaz falou assim,
Tá, a gente não deve dar chupeta para ninguém, então, para nenhum bebê? A priori, não. Entretanto, se for inevitável, porque a mãe tem que trabalhar, porque quem vai cuidar é a avó, e a avó não vai dar conta, e vai para a creche, e, enfim, todas as atribulações do mundo moderno vão acontecer. Então, como que eu vou fazer para ter o menor dano possível? A introdução da chupeta deve ser feita só depois da amamentação estar estabelecida, por isso que nos hospitais amigos da criança é proibido entrar chupeta, porque ela deve sair do hospital mamando no peito, e se a chupeta estiver lá, vai atrapalhar. Então, primeiro estabelece a amamentação. Nesse primeiro período, normalmente, aí, nesses primeiros 15 dias, 20 dias, um mês da criança, qualquer mulher trabalhadora, mesmo que seja né, profissional liberal, que tenha que trabalhar, porque senão ela não ganha dinheiro, normalmente, pelo menos um mêsinho lá, ela vai ficar com a criança. Então, deixa estabelecer o aleitamento materno para depois pensar na chupeta. E retirar o mais precocemente possível, de preferência antes de 4 meses de idade. Tem um estudo da professora Leonice, que trabalhava no HU, pediatra, que ela fez e ela verificou que se essa criança precisa mesmo de chupeta nos primeiros meses, a gente oferece. Se a gente retirar o hábito antes de 4 meses, não dá tempo de formar o arco reflexo de geração daquele hábito bucal, né, entendido como mania, sei lá eu, ou, enfim, hábito mesmo, e é mais fácil de retirar. E nunca ultrapassar 1 ano de idade com essa criança chupando essa chupeta. Eu já estou quase acabando, acabou meu tempo. De novo, quais as características, né? Como que eu tenho que usar? Utilizar sempre chupeta ortodôntica, que são aquelas achatadinhas, com aletas amplas, para que a criança não morda e não traga para dentro da boca. Às vezes a gente vê criança grande fazendo isso, pega e bota aquelas aletas para dentro da boca e fica ainda brincando com aquela chupeta dentro da boca. Só nos momentos críticos e no máximo 4 horas por dia. Não fazer que a chupeta se torne um adendo da criança. Então, não usar aqueles pregadores que prendem a chupeta na roupa. Né? Ela prende na bundinha da chupeta e prende na roupa com tipo um grampinho. Então, não usar isso. Manter sempre a chupeta limpa, criteriosamente limpa. Tem que ferver na água sempre. A mesma questão que a Soninha chamou atenção para os protetores, para os blicos de silicone, enfim. Ali vai ficar bactéria, tem que limpar. Então, se tiver que usar, mas o melhor é não usar, tá, gente? Vocês não vão sair por aí dizendo que a Marinês falou para dar chupeta. Eu vou negar. Não é para dar. Isso tudo aqui é orientação para, se vocês receberem já uma criança chupando, para ter o hábito até que vocês retirem, ou que realmente seja uma criança que não tem jeito, que ela está mamando demais, que ela está regurgitando, que ela está, enfim, fazendo coisas que ela não deveria fazer. E procurar ajuda capacitada para remover o mau hábito. Aqui tem algumas dicas de como remover. Sucção de dedo. Eu preciso fazer um reforço positivo com a criança, dizer, olha como você está bonita, quando ela estiver sem o dedo na boca. Eu não devo dizer para ela assim, ai, que feio que você está chupando o dedo. Eu devo dizer, quando ela estiver sem o dedo na boca, o que eu fiz? Que bom e que bonita que você fica. Olha no espelho, olha como o seu sorriso é bonito. Olha como você é bonita. Né? Então, utilizar o espelho... Será que sou eu? Utilizar o espelho para dizer para ela e para mostrar o que está acontecendo com a boquinha dela, se ela já tiver com alguma alteração, e mostra que o bico, né, que o bico pode estar fazendo isso. E sempre reforçar as questões positivas para essa criança. Será que vai dar? Enfim, gente, a sucção de chupeta é a mesma coisa, praticamente as mesmas técnicas. Acho que é só um para voltar. Mais um. Isso. A sucção de bico e chupeta é a mesma coisa. A gente tem uma técnica que é uma brincadeira de cama ou caixinha para chupeta. É para dizer para ela que a chupeta não gosta daquele ambiente de dentro da boca que é escuro, que é úmido, e que a chupeta, que nem como tanto quanto a criança, gosta de dormir
num ambiente sequinho e num ambiente melhor. Então, a gente faz uma caixinha, ou, enfim, pega uma cumbuca de cozinha, bota um lencinho ali dentro, um paninho, e bota a chupeta para dormir do lado da criança e diz para a criança que a chupeta hoje vai dormir junto com ela, mas não dentro da boca, porque a chupeta tem medo daquele ambiente úmido, escuro, enfim. A mamadeira também pode ir pelo mesmo caminho, usar essa mamadeira, mostrar para a criança que ela está fazendo com que os dentes fiquem mal formados, fica com aquela mordida aberta que a gente colocou. Traz a criança na frente do espelho e mostra para ela, bota a mamadeira na boca, o bico na boca, daí tira e diz para a criança, olha, é a mamadeira, é a chupeta que está fazendo ficar esse buraco aqui na frente dos teus dentes, os teus dentes tinham que ser mais alinhadinhos, enfim. A gente vai usando essas técnicas para fazer. Foi lançado agora um livro aqui em Florianópolis da doutora Vera Bosco, da Michele Bolan e da Rosângela Areal, que é essa referência que está ali, Areal, 2017, com essas técnicas para ajudar a criança a remover esses hábitos. Está à venda, não estou ganhando nada com isso, mas eu achei o livro muito bonitinho. Está à venda lá na Livraria Catarinense, se vocês quiserem, chama Na Boca. Técnicas para remover hábitos, enfim, é bem legal, porque traz essas dicas práticas que, às vezes, o profissional de saúde não sabe como lidar com isso. Tá lá a chupeta, tá lá a mamadeira, como é que eu faço para tirar isso? Posso trocar com a criança por um brinquedo, né? Explorar que ela vai ser corajosa dando essa chupeta para uma criança que não tem, que ela já é grande, que o bebezinho aqui não tem, que possa dar. Mas ele traz técnicas diferenciadas, que é bem legal para a gente conversar. Era isso, estourei meu tempo. Muito obrigada pela paciência de vocês. Ela tá, a Marinês é a nossa prata da casa, né? Mas só que cada ano ela está melhor. Eu disse para ela, trazendo coisas cada vez mais modernas. Obrigado. E o próximo ano serás aqui conosco. Que bom. Pessoal, assim, ó, eu vou pedir para os que estão faltando encarecidamente para cumprir o tempo, porque senão a última palestra não vai acontecer, porque nós temos tempo, tem tempo do pessoal ir embora, a maioria já está indo embora, e eu acho injusto, né, com quem preparou a última palestra, depois ficar sem o tempo dela. Então, que cada um de nós, mesmo que não possa dar tudo, né, depois nós vamos mandar mail para todo mundo, quem quiser colocar uma coisa, a gente vai mandar mail com as informações de cada área e do que faltar. Agora, o que a gente não pode deixar hoje, é o último dia, a última palestra fora do ar. Vamos para a nossa última palestra antes do COF. Eu só quero lembrar que as perguntas serão feitas por escrito, então, ao longo das palestras, quem tiver alguma pergunta pode me trazendo. A próxima palestra é sobre alimentos anti-inflamatórios e seus benefícios na saúde a longo prazo. Vai ser ministrada pela super querida nutricionista Daniela Felício. Ela é graduada em nutrição pela UFSC, é mestre em neurociências também pela UFSC, é pós-graduada em nutrição clínica funcional, tutora do método Canguru, nutricionista clínica da neonatologia